Você, Noara, na sua opinião, vai postular uma candidatura na executiva no próximo ano? Esse é o entendimento. Eu acho que o Luciano Agra tem potencial, mostrou isso, administrou bem a cidade de todos os paraibanos, que é a João Pessoa, avançou muito e hoje tem condição, eu acho, de postular tanto a governador quanto a senador. Agora, isso aí é uma definição que vai caber ao novo partido dele, a ele, né, e as pessoas que estão em volta. Mas eu acho que hoje ele é o nome em potencial para a disputa majoritária. Luciano Cartacho apoiaria com o Nonato Bandeira essa decisão de Luciano Agra? Olha, eu apoio e eu creio que Luciano Cartacho, pelo que tem me dito e por ser um homem de palavra, eu tenho certeza que ele apoiará também. Como é que você viu as declarações de Estela Isabel num programa de TV aqui na capital João Pessoa, dizendo que Nonato Bandeira e o próprio Luciano Agra poderia voltar ao grupo de Ricardo Coutinho? Até onde isso é fato, até onde isso é especulação? Petros, todo mundo conhece a minha trajetória e a trajetória de Luciano Agra. Todo mundo sabe o que nós sofremos, a discriminação, a perseguição, né, os ataques. Então, o nosso caminho é para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Nós andamos para frente e não existe volta no nosso caminho. Como é que você viu também essa questão da Jampa Digital? Mais de R$ 1 milhão que foram, segundo aí a Polícia Federal está acusando aí, foram desviados para a campanha de Ricardo Coutinho. Olha, eu prefiro não fazer julgamento porque é uma coisa que está no âmbito da justiça e seria assim, muito, vamos dizer assim, parcialidade minha chegar agora e dizer, olha, fulano de tal é culpado, etc e tal. Então eu prefiro aguardar o julgamento, eu prefiro aguardar os pronunciamentos antes de formar juízo de valor. Donato, você acredita numa composição, e aí eu vou para 2014, próximo ano, entre Cássio Cunha Lima, Veneziano, Vital, Luciano Agra, no próximo ano? Na política você sabe, Petros, que não existe o impossível, mas a preço de hoje, pelo que a gente está vendo, o PSDB está muito junto do PSB. Eu acho que a oposição tem que se organizar. PMDB, PEN, PSC, PT, né? Discutir com o PTB, ver os partidos que fazem parte desse bloco de oposição. Se acontecer alguma dissidência do PSDB, aí é um problema para o governo estadual administrar. Mas você não pode ficar, né, contando com isso, você não pode ficar alimentando isso. Eu acho que o PSDB hoje faz parte do governo. Se acontecer alguma divergência, é um racha na base governista, que o governo tem que administrar. A oposição, eu acho que tem que cuidar dos candidatos e das candidaturas da oposição. Veneziano é um bom nome para disputar por parte da oposição? É um nome que tem consistência, é um nome que já foi testado nas urnas, ganhou 2 eleições, tem gente subestimando o Veneziano, mas ele é uma pessoa de garra. Você vê em dois momentos enfrentando um candidato forte, ele venceu, inclusive com o governo do estado contra. Então é uma pessoa que tem um potencial. Agora, tudo vai depender das alianças que serão feitas. Ninguém chega ao governo sozinho, ninguém administra sozinho. Então eu acho tanto o Veneziano quanto PT, PEN, PSC, PP e os demais partidos da oposição precisam discutir as estratégias, se partem com um único candidato ou se, vamos dizer assim, dividem as oposições para um momento, um segundo turno. Está no PPS, já tem um novo partido, já que o PPS pode fazer uma migração para uma formação de uma nova legenda? Você acredita nessa formação? Eu acho difícil, acho muito difícil, Petros. Eu acho que o PPS fez um acordo de cúpula com o PMN, não ouviu as bases.
eu não vejo como dar certo essa fusão. Nós estamos discutindo alternativas, mas eu acho que hoje essa fusão não deve dar certo e cada partido deve seguir o seu caminho. Você já tem um pensamento de um partido em mente? Nós temos o convite do PEN e também temos uma discussão com a rede de Marina Silva, que está tentando se viabilizar e que é uma pessoa que eu tenho simpatia, esteve comigo. Eu quero apoiar o seu nome, dependendo da questão partidária, logicamente, mas eu acho que hoje, tanto eu quanto o grupo de companheiros, Pedro, estamos entre o PEN e a rede de Marina Silva. Para fechar esse bate-papo aqui na capital João Pessoa, onde nós estamos conversando com o vice-prefeito da capital, Nonato Bandeira, que também é um articulista também aqui. Nós sabemos a articulação de Nonato Bandeira para a vitória de Ricardo Coutinho, articulação para a vitória de Luciano Cartacho, sem falsa modéstia, um grande articulista. E aí a política da Paraíba sabe disso. Mas como é que você avalia hoje o governo que você participou, da vitória dele, que foi do governador Ricardo Coutinho? Como é que você avalia esse governo de hoje? Atende às necessidades que foram impostas na campanha, Nonato? Eu tenho dito, Pedro, que o maior problema do governo atual foi ter deixado de lado o projeto de desenvolvimento do Estado, com os polos de desenvolvimento regional que nós elaboramos para priorizar um projeto de reeleição. Então eu acho, e eu fiz uma crítica até construtiva nesse sentido, eu disse que ele está seguindo o mesmo processo que o ex-governador Zé Maranhão seguiu e deu no que deu. Eu acho que deveria primeiro se administrar e depois partir para a eleição. Mas o que a gente vê hoje é toda semana anunciando adesões, que essas adesões elas são como as ondas do mar que nós estamos aqui no Cabo Branco. Elas vão e elas vêm. Então eu acho que devia priorizar a administração, porque as adesões elas seriam, Pedro, consistentes a partir de um feito, a partir de uma realização concreta. Então eu acho que esse grande erro do governo pode refletir lá na frente no processo eleitoral. E eu acho que a Paraíba perdeu muito ao antecipar o debate eleitoral que devia ser feito em 2014, está sendo feito em 2013. Então eu acho que foi um grande erro que todos nós vamos pagar por um ano e meio de atraso. E o governo pode ser responsabilizado exatamente por isso, porque nós poderíamos exatamente priorizar as obras inacabadas, os projetos de desenvolvimento, a transposição, o combate à seca, a atenção aos funcionários, a realização de concursos públicos. Eu acho que tudo isso ficou em segundo plano porque o governo priorizou a reeleição do atual governo, que é uma coisa que hoje na reforma política tem que ser revista, como outras coisas que estão sendo feitas, porque o governo, aí não é, sendo muito sincero a você, porque Dilma fez a mesma coisa e olha o resultado. Está sendo nacional, estadual e às vezes municipal. Quando chega o segundo, terceiro ano, você deixa de governar para fazer concessões políticas e aí o preço é muito alto para a população. Então, essa história de reeleição no Brasil, infelizmente, não deu certo. Só para a gente fechar aqui, eu recordo agora de uma declaração de um dos jornalistas aqui da capital de João Pessoa, ao entrevistar um vereador da base aliada de Luciano Cartacho e Luciano Agra, dizendo que Luciano Agra não tem discurso, não tem consistência para disputar uma eleição. Como é que você analisa essas declarações desse jornalista que é ligado ao grupo de Ricardo Coutinho? Olha, se Luciano Agra não tem consistência, é ignorar o resultado de João Pessoa. Se Luciano Agra conseguiu transferir para a administração municipal o que ele conseguiu de votos, a administração, o que ele
vamos dizer assim, angariou em termos de resultados administrativos. Você vê, tudo que Luciano Agra fez em 2 anos e meio pode ser comparado ao que antecessores fizeram em 4 anos, em 6 anos, em até 8 anos. A política habitacional, a política dos mercados, a infraestrutura, a política dos servidores públicos, o avanço na saúde, a reestruturação da rede hospitalar. Então, se você o empreender, o que foi investido durante Luciano Agra e o que foi investido antes, então, se esse homem não teve capacidade de administrar, é ignorar a manifestação popular que deu a Luciano Cartacho e ao meu nome uma das maiores vitórias que João Pessoa já teve. Um abraço, Nato. Obrigado por abrir um pouco o espaço aqui para falar com as pessoas que estão nos acompanhando nos mais de 16 sites que nos transmitem agora pela TV Diário do Sertão e o portal Diário do Sertão e os sites parceiros. Petson, eu que agradeço mais uma vez para falar para vocês essa experiência fantástica de democratização da comunicação, que você é um pioneiro, eu sempre ressalto isso aqui como exemplo de resistência, né, de ampliar os sonhos, de apostar nas ideias quando a gente tem. Então, você levando a nossa ideia, sem censura, o que a gente disser sempre sai realmente quando você coloca. Então, a satisfação, principalmente em receber vocês aqui na nossa casa, em João Pessoa, e a gente falar para todo o interior da Paraíba e para todo o planeta Terra através de sua emissora. Muito obrigado.